Olá, bom dia. Você está no canal do Criador e esse é o Noticiário Tortuga. Vamos hoje saber como o setor tem enfrentado pragas dos grãos presentes também nas pastagens e conhecer a pecuária da Bacia Leiteira de Luxemburgo. Já, já. Pesquisas da Fundação Mato Grosso mostram que as pragas dos grãos, como por exemplo a cigarrinha, que causa grandes perdas nas safras, se alojam também nas braquiárias. Os estudos da entidade trazem novidades sobre essa questão. Acompanhe a entrevista do Cairo Rodrigues. E agora, direto de Rondonópolis, ali no Mato Grosso, vamos conversar aqui com a Lúcia. Bem-vinda ao nosso programa, ao programa Noticiário Tortuga de hoje. Obrigada, eu que agradeço o convite. E a gente agradece a sua participação. Lúcia, a gente sempre está falando aqui com os produtores aqui no noticiário sobre a importância deles olharem com muito cuidado aí também para a agricultura dentro das suas propriedades, principalmente aqueles produtores que produzem aí milho para ajudar na formulação de rações para o rebanho e também no manejo ali das suas pastagens. E você trouxe agora recentemente um estudo aí falando sobre as pragas e alguns insetos nas lavouras de milho e estes também podem estar ali nas lavouras de pastagens, né? Conta mais pra gente sobre esse problema que pode afetar aí as duas lavouras. Bom, em relação às pragas do milho, como as principais, nós temos a lagarta espodóptera, o percevejo barriga verde e a cigarrinha do milho, que podem estar presentes durante todo o ciclo do milho, independente de ser na época de verão ou na época de inverno. Eles conseguem se manter, tanto se alimentando como se reproduzindo nas áreas de pastagem. Então, nas gramíneas, é uma fonte de alimento para essas duas espécies. Então, é importante que o produtor fique atento, não só na cultura do milho, mas o que ela pode gerar de problema para a sua área de pecuária também. Em relação à cigarrinha do milho, nós temos ela como problema para a cultura do milho, onde ela vai se reproduzir, ela vai se alimentar, ela é um inseto vetor também para as doenças, para os enfesamentos que são transmitidos para a cultura do milho. Em relação à área de pastagem, ela tem como abrigo as braquiárias, ou sorgo, ou milheto, então diversas gramíneas servem como abrigo para essa praga. Então, o que quer dizer isso? Ela não vai se reproduzir, ela não vai transmitir a doença para essas culturas, mas ela pode se alojar por um tempo nessas áreas. E dependendo do momento que eu vou ter o cultivo do milho, eu posso ofertar uma população, para essa cultura do milho no início do desenvolvimento, que ficou abrigada nessa área de pastagem. Essas pragas, elas afetam as lavouras tanto no verão quanto no inverno? Para a região de Cerrado, sim, porque nós temos o clima praticamente bem constante, não tem um inverno muito rigoroso, na verdade, nós temos mais um período com falta de umidade do que com temperaturas baixas, então a gente observa a permanência dessas populações. Até é bem interessante em relação à captura de Spodoptera frugiperda em relação aos adultos, que nós fazemos durante todo o ano com armadilhas com feromônio, e nós coletamos populações durante todo o ano, tendo uma queda dessa população nos meses mais secos, que geralmente para o cerrado, em agosto e setembro, que a gente reduz essas coletas. No restante do ano, a gente tem uma coleta quase que constante desse inseto. Então, isso quer dizer que ele está em alguma planta se reproduzindo e se mantendo. A mesma coisa com o percevejo barriga verde. Ele consegue se reproduzir, ele se mantém nessas áreas. Já com a cigarrinha, se eu tenho um clima mais temperado, mais frio, a gente vê que tem uma queda dessa população. Ela prefere
né? Temperaturas altas, em médias de 26 a 32 graus, que realmente proporciona aí uma manutenção e um bom desenvolvimento desse inseto. O produtor identificou ali na sua fazenda que ele está com essas pragas no seu pasto. E tem ali junto com, né, e já tem ali nessa pastagem também o rebanho ali dentro daquele piquete. Como que ele pode prosseguir aí para combater essas pragas mesmo com o rebanho ali? É importante que ele observe o dano que está sendo ocasionado, né? Se realmente ele está tendo uma perda com a infestação de lagartas, espodóptera, né? Se tem uma queda dessa massa de pasto e que é importante ele fazer um manejo. Se ele já está com gado nessa área, ele pode optar por um produto biológico, né? Nós temos alguns vírus que controlam muito bem essa lagarta e temos também fungos e produtos à base de bactéria. E com certeza, nessa condição do pasto, ele tem um tempo maior para fazer esse manejo. Para a cigarrinha, também, se ele observar que é uma população muito alta, né, que vai ocasionar um problema muito sério para a cultura do milho, ele pode fazer manejo com os fungos. E é importante levar em consideração também, para o uso desses biológicos, nós precisamos ter um microclima favorável. Então, eu preciso ter uma massa boa, né, de cobertura para realmente gerar um microclima e que faz com que, né, esses produtos biológicos tenham uma efetividade melhor. Lúcia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Um bom dia aí para você. Eu que agradeço. Bom dia para vocês. Nossa próxima convidada é médica veterinária e diretora administrativa do Conselho Científico Agrosustentável. Hoje a Roberta Zucchi volta ao Noticiário Tortuga para falar das peculiaridades, diferenças e pontos positivos da atividade pecuária na Bacia Leiteira de Luxemburgo. Com você, Cairo. Isso mesmo, Márcia. Estamos aqui mais uma vez com a Roberta, lá direto de Mersch, em Luxemburgo, para conversar com a gente sobre pecuária. Bem-vinda ao programa Noticiário Tortuga. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece mais uma vez aqui pela sua presença e hoje nós convidamos a Roberta para contar para a gente um pouco mais sobre a experiência dela com a pecuária aí em Luxemburgo e para nos dar aí algumas dicas de como que a pecuária brasileira pode aprender também com a pecuária europeia. Roberta, primeiramente conta mais aqui para a gente, para quem está nos assistindo, como que funciona a pecuária aí na região onde você está? Quais são os principais manejos, as principais categorias produtivas? Aqui eu estou na cidade onde tem o laticínio, a principal bacia leiteira. E é bem interessante, ela é baixa, tem 220 metros do mar. Então, apesar de ter neve no país, é bem pouquinho a neve que tem aqui. Normalmente o pasto está todo verdinho. Daqui eu vejo as montanhas, eu vejo as vaquinhas, inclusive, do apartamento, bem próximo, a cidade é pequena, como a maioria das cidades aqui, e nós somos rodeadas de propriedades. É um país que é eminentemente agrícola, é bastante rico, né? Tem todo um perfil, e ao mesmo tempo ele mantém essa questão da propriedade, ele fomenta bastante a propriedade, que é a produção de alimentos. Então, existe toda essa política de manter, de fato, uma produção agrícola forte. Aqui, a propriedade de leite é o que você tem de mais forte, então você tem que ter agricultura para ter comida também para essas vacas. As propriedades, elas são bastante tecnificadas. Você tem o padrão de ter 2 equipamentos, 2 robôs, né, para ordenha, e o Estado mesmo facilita a obtenção dessa tecnologia, que tenha financiamento, que tenha benefícios, desde que cumpra bastante dessas especificações. E uma dessas especificações, você estava me contando que é a genética. É necessário que o produtor invista numa boa genética para ele ter aí essas liberdades, né? Exatamente, porque quando você fala de um animal, se você vai tirar 5 litros de leite ou 50, que seja, você tem todo um custo de preparação do animal, né? Você tem um custo do tempo da pessoa que está ali dentro, e numa ordenha ele vai ter uns minutos a mais, óbvio, mas
o custo que você tem operacional por animal, ele acaba sendo muito mais alto. O Estado, ele não financia se não for animal registrado, se não tiver em controle leiteiro, no caso das granjas leiteiras. Então, existe toda uma busca da tecnificação, de buscar o máximo possível nas questões, por exemplo, nutricionais também. Então, ele tem que ter um melhor aproveitamento nutricional, assim como da genética. E olhando para a pecuária brasileira, qual que é a comparação que você pode fazer e a lacuna que os produtores brasileiros eles precisam olhar com mais cuidado para que eles aumentem a sua produção, tenham uma produção mais sustentável? Cheguei em setembro de 2020, e aí questionei, né, a fase que está plantio, porque aqui tem neve, né, tem partes que fica com bastante tempo com neve, como é que as coisas funcionavam. E aí eu comentei que no Brasil tinham 2 safras, tem a safrinha. E o cara falou assim para mim, e a neve? E lá neve? Eu digo, que neve, né? Ele falou, você consegue plantar o ano inteiro? Eu falei, a gente pode plantar o ano inteiro. Então, talvez algumas dificuldades, que é o que existe aqui, porque uma fase do ano, para muitas regiões, ele está completamente coberto, você tem que ter um lugar para os seus animais, não tem comida disponível. Essa falta, né, essa demanda faz com que você crie subsídios para poder passar por cima dessa dificuldade. Então, o Brasil precisa aproveitar melhor esse benefício ambiental que ele tem e profissionalizar mais em algumas áreas. Então, a gente pode aproveitar mais, a gente não precisa derrubar mais nada, a gente tem área suficiente para produzir muito além do que a gente está produzindo. Tem que investir em genética, tem que investir em uma nutrição adequada, porque o animal que não está bem nutrido, ele não vai produzir bem. Se você não tem uma genética, não tem como exigir do animal, ele não vai te dar o que ele não tem. Então, a gente tem que selecionar os rebanhos também para que tenham melhor, para que a gente tenha um melhor resultado. A pecuária brasileira ela tem ganhado um boom aí tecnológico nos últimos anos muito forte. A gente sabe que no Brasil a agricultura ela caminhou um pouco mais rápido nesse sentido. E você citou aí sobre a produção familiar. Mesmo essa produção sendo familiar, vindo de geração em geração, as gerações mais antigas ainda tomando a maioria das decisões, eles não têm essa dúvida de usar tecnologia, eles não ficam aí com receio de trazer novas técnicas de manejo, novos equipamentos para dentro da produção? Existe ainda muitos produtores que demandam bastante tecnologia pelas questões que eu escuto, que eu leio ali, mas a gente já vê que ele busca mais essa informação. E uma coisa que me deixa bastante contente é ver a quantidade de jovens que querem manter. Eles saem, Luxemburgo é um país pequeno, não tem faculdade veterinária, não tem de agronomia, eles terminam o ensino médio aqui, e eles saem para fazer faculdade na Alemanha, na França, e eles voltam, né, fazendo agronomia, ele volta para cuidar da propriedade. Então, você tem a fixação mesmo do homem no campo, você tem as facilidades, o cara tem internet. Se você tem uma rede de apoio, que ele de fato tem um contato diário, o que as redes sociais hoje trouxeram para esses jovens, você acaba fixando mais. E ao mesmo tempo pode levar a tecnologia, né, o conhecimento. Então, isso facilita. E esse boom que você comentou, de fato, primeiro, a agricultura tem que ir, porque quando a gente fala de pecuária, a gente fala de ciclos, né? Então, você demora para formar uma novilha melhorada, diferente de você comprar uma semente, né, melhorada e já plantada, você tem um resultado direto. Então, o melhoramento dos rebanhos, eles de fato, ele demanda mais tempo do que a agricultura. Mas também você tem esse boom dentro de um período que não teve da agricultura, que é a chance da gente ter uma comunicação maior pela internet. A gente só precisa ter mais rede, mais acesso, mais cobertura para poder também acender e dar voz a todos esses que precisam. Roberta, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje e tenho certeza que em breve a gente volta a se falar e qualquer novidade você é bem-vinda novamente aqui no nosso programa. Obrigado. Eu agradeço. Quem sabe um dia a gente faz em loco numa propriedade, ver a tecnologia. Para conhecer as linhas de produtos, as estratégias de suplementação e os programas da DSM, aponte a câmera para o QR Code da tela ou acesse o site www.tortuga.com.br. O Noticiário Tortuga de hoje fica por aqui.